Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao Filosofia de Primeira. Se esses vídeos e essas falas fazem sentido a você, comente, inscreva-se e compartilhe. Hoje, tratando um assunto que é bastante atual e vem tomando as mídias nos últimos tempos. Algum tempo atrás eu fiz uma pergunta aqui no canal se o Brasil era um país violento. Daí você, dependente do que você... Alguns acreditam que não, alguns acreditam que é uma violência. Eu trouxe alguns dados, algumas questões teóricas, né, em relação à violência, como, por exemplo, o Estado como detentor do monopólio da violência. Ele tem mão de força para controlar. Ele não acaba com a violência, mas ele controla os níveis de violência. E eu trago um assunto: será que o nosso Brasil é um país do preconceito? Nós falamos esse assunto do preconceito. Aqui no Brasil talvez seja mais estrito umas questões que levam ao preconceito, cor de pele, orientação sexual e fé e cultura em questão de credo. Mas no Brasil você vai vendo que essas questões, se você pensar, são muito maiores e muito mais complexas. Ou num país que, de repente, uma mulher entra numa loja e começa a agredir uma comerciante porque ela é judia, chamando de assassina de crianças. No mesmo país onde um entregador é impedido de usar o elevador social por ter a pele negra por uma das supostas moradoras. Num país onde um evangélico que está na rua entregando panfleto falando sobre essa questão da fé é, é violentamente abordado e, e repreendido por uma autoridade policial. Então o Brasil produz aquilo que está em voga nesse nosso mundo atual: violência, guerras, intolerância, crueldade. O que nós vemos quando abrimos as, as notícias mundo afora? São essas questões: violência e reproduzindo violência. E como o Brasil não está muito diferente dessa realidade, se você pensar. E quando eu vejo que o Brasil reproduz esse tipo de coisa, a questão, por exemplo, da violência, ela acaba abarcando mais questões. Por que mais questões? Outras questões que levam à intolerância. Por exemplo, para pessoas que possuem uma determinada doença, idosos que são maltratados, uma violência etária, mulheres, crianças que deveriam ser protegidos pela sociedade, pelo Estado, são as que mais recebem alguma forma de violência. Engrossam as estatísticas. Então, como combater essa violência? Há formas. Acabar talvez não seja possível. Inclusive com campanhas. Até a própria campanha da igreja desse ano lá invoca essa questão da tolerância, do ódio, daquelas pessoas que
criam seus nichos e vivem uma eterna guerra. Parece que estamos num estado hobbesiano de guerra de todos contra todos. Só que no estado hobbesiano nós temos o Estado, que é o representado por o, o Leviatã, e aqui no nosso estado hobbesiano, nossa cópia de estado hobbesiano é um pouco piorado, porque esse estado ele quase não aparece enquanto um personagem. Segundo a teoria hobbesiana. E o Brasil é um estado, é um país que reproduz violência. E uma violência que é reflexo desse mundo nosso totalmente mergulhado no ódio e na intolerância. O Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na Europa e mundo afora. E realmente o Brasil é um país do preconceito. Esse preconceito ele está não é estrito, ele abarca muitas questões, da criança ao idoso. Então envolve todas as camadas da sociedade, como essas repercussões, esses sinais aí de intolerância de uma sociedade que é extremamente intolerante, uma sociedade que hoje as pessoas estão mais doentes, muito mais adoecidas emocionalmente. O grande exemplo disso é o próprio trânsito brasileiro, um trânsito violento. Pelo nível de estresse que as pessoas têm passado. E se nós não controlamos esses níveis de estresse, essas coisas, nós acabamos adentrando nesse tipo de sociedade extremamente intolerante e violenta, com muita barbárie. Basta a gente só escutar algumas notícias dos jornais e a gente começa a ficar ou nos apavoramos ou nos assustamos e para muitos, para algumas para pessoas aí que se tornam indiferentes, acostumaram tanto com esse tipo de situação que nada que aconteça as assustam ou as ou, ou causam algum tipo de indignação nelas, de tanto elas estão acostumadas com esse tipo de, de realidade violenta. Então, para encerrar, quando você coloquei esses pequenos fatos aqui no Brasil, se entende-se que o país ele vive uma realidade violenta, tanto do Estado como da própria sociedade. O Estado não consegue controlar esse estado de violência e a sociedade muitas vezes cria sujeitos indiferentes. Então a gente não pode fazer tantas coisas, mas poderíamos fazer pelo menos o mínimo. E uma cultura de apaziguamento é uma coisa que seria necessária. Não, não, é, na verdade, não criaria uma solução imediata, mas diminuiria muito essa sensação que nós temos hoje quando saímos de casa ou quando não saímos de casa. E a violência é reproduzida tanto fora daqui, da, da minha porta para fora, como da minha porta para dentro.
Então é umas coisas que nos fazem pensar e analisar algumas coisas, as nossas atitudes e o nosso papel. E é isso.